tarô. Então, estamos hoje reunidos para ampliar os nossos conhecimentos de tarô com a numerologia. E agradecemos a presença de Aline, que vai nos contar sobre o que ela faz e sobre os atendimentos que também relaciona com tarô. A ideia é expandir os nossos saberes e conseguir também relacionar as cartas quando vêm para a nossa prática. Então, feliz de estar aqui. A gente lembra que estamos gravando esse encontro para depois postar no YouTube, no Spotify, que temos o nosso grupo de WhatsApp, que podem acessar seguindo as redes sociais. E talvez vamos fazer algumas tiragens específicas para hoje, vamos ver como que a questão flui. E as tiragens são para a nossa egrégora, para esse momento. Então, também cuidando a participação, as privacidades da gente. E é isso. Bora trocar essas experiências. Vou passar a palavra para a Aline. Se quiser se apresentar, falar alguma coisa, fica à vontade. Então eu sou a Aline Ribeiro, numeróloga. Agradeço muito o convite de vocês. E hoje eu estou trabalhando com 3 ferramentas principais, que é a numerologia, o tarô e a lei do tempo. Né? Então eu trago sempre essa tríade. Né? Então, assim, são frequências diferentes, mas que cada vez mais eu vejo uma integração, né, sobre tudo isso. E aí, quando eu trago, né, para o consulente, eu sempre gosto de trazer essas 3 visões. Né? Eu acho que tudo ali se relaciona de alguma forma. Então, hoje em dia, assim, a base do meu trabalho está relacionada a essas 3 ferramentas. Perfeito, muito obrigada. E aí, no caso, você relaciona o tarô intuitivamente com a numerologia, traz uma análise mais racional, mais intuitiva, como funciona? Então, eu faço das 2 formas. No nome, sempre que a gente tem 2 letras que formam ali uma sílaba, a gente vai ter 2 números, e esses números, às vezes eles são óbvios, tipo, deu 1 e o 4, então relacionado a uma experiência de arcano 14, por exemplo. Mas às vezes, dá 53. E aí na numerologia a gente tem números que são correspondentes. Então tem como se fosse uma tabelinha, que o 53 seria referente a Cavaleiro de Copas, por exemplo, sabe assim? Então a gente tem uma correlação, né, do que não do que não são assim os arcanos conhecidos, né, os 22 principais, com os arcanos menores. Então, primeiro, isso seria de uma forma mais racional, porque existe uma ciência, um ensinamento meio que teórico que deve ser assim, por exemplo. Mas sempre no final dos atendimentos, principalmente quando eu entrego o mapa presencial, eu finalizo com a abertura de tarô. Na maioria das vezes a gente complementa, né? Então, assim, depende muito da pessoa, porque a numerologia já entrega bastante. Aí, dependendo de como a pessoa tá para receber, é muita informação de uma vez, para metabolizar, assim. Aí, às vezes, o tarô não entra por conta disso, porque aí seria demais, sabe? Mas, às vezes, a pessoa fala, não, quero saber mais, aí eu trago o tarô, trago qual que é o Kim da pessoa, qual que é o oráculo, qual que é a onda. Então, você vai complementando. Quanto mais aberta a pessoa tiver, mais dá para trazer. E aí o tarô entra nesses 2 momentos, assim, do nome completo e no final da análise completa também. Perfeito, obrigada. Carol e Eliane, não sei se vocês estavam no encontro anterior, ou se tem algum interesse especial na numerologia que queiram trazer para hoje. Eu acho que eu participei da última, que foi com os meninos, né? Da última encontro com numerologia. E por enquanto não. Tô vendo o desenvolver do nosso encontro hoje. Eu não estava no outro encontro, né? Eu estava um pouco sumidinha devido a muitos plantões. E eu estou aqui à disposição. Se conseguir tirar para mim, eu vou adorar. Vou amar. Legal. Acho que a gente podia passar, Aline, um pouquinho sobre o significado principal de cada número, e aí a gente pode ir ligando isso com o estudo de cada arcano
Então, do 0 ali ao 21, qual a mensagem principal de cada número para a gente pensar, refletir como isso se conecta com o arcano. Acho que pode ser legal. Tá bom. Aí a gente faz do 0 ao 22, então, né? Aí eu falo a parte numerológica que vocês vão complementando a parte dos arcanos, seria isso? A gente faz dessa forma? Pode Pode ser? ser que todo mundo pode falar também, se quiser complementar. Vamos. Ó, na numerologia, o tarô que eu tô aqui é o do 8. Então, a gente vai ter uma questão quando chegar no 8 e no 11, que é o contrário, né? Eu só peguei esse deck aqui, mas a gente está agora aqui no 0 do louco. E na numerologia, o 0, ele é como se ele fosse um portal, né? Então, assim, eu relaciono muito com a simbologia de Ouroboros também, né? Então, eu acho que ele é tanto o início quanto o fim. E dentro da numerologia, a gente sempre vai ter o 0 potencializando o número que vem à frente dele. Né? Então, a gente sempre fala, é uma pessoa que é o 0 à esquerda, né? A gente sempre coloca de uma forma pejorativa ou negativa, mas o 0, quando ele vem, né, atrás do número, ele abre esse portal. Então, ele potencializa. Então, a gente tem, por exemplo, o número 1, quando ele chegar no 10, ele é o 1 potencializado pelo 0. Então, esse 0, para mim, ele traz muita força. Sim, ele sempre é esse portal mesmo energético, né? Então, dentro da numerologia, eu entendo dessa forma. Louco. Aí, vocês têm alguma coisa para complementar do arcano? Muito bom. Sim, eu acho que complementa com algumas pessoas têm a ideia de que ele é tipo, tolo ou que falta experiência, mas na verdade o que você fala é que ele carrega uma força muito assim visceral, né? De novo começo, Uhum. de vamos lá. Então vai depender também de qual carta vai vir junto, porque ele vai potencializar isso para dar essa energia, dar esse salto, né? Se arriscar para que a outra coisa aconteça. Então, eu acho que tem muito a ver. Sim, eu acho também. Eu acho que ele é muito mais uma potência do que só o tolo. Exato. Deixa eu ver aqui. Eu deixei na ordem. Aí o 1, aqui a gente tem o mago. E aí na numerologia, o 1, ele é uma energia mais yang, assim, né? Então ele é uma energia sempre que vai ser iniciadora. O 1, ele é sempre aquele que vai iniciar, que tem liderança, né? Ele está muito ligado à força, à ação, né? Então, aqui na lâmina, a gente sempre tem, né, essa ideia do mago como ele tem todas as ferramentas para manifestar, né? Então, ele está muito ligado sempre a iniciar alguma coisa, a ter o ímpeto de fazer, né? Então, ele sempre vai ser o pioneiro, o iniciador, o empreendedor, sempre essa energia de ação. Ele sempre pede para a gente essa energia de execução, de ação e de movimento, né? Ele traz essa energia bem ativa. Bem, aí complementando, estou procurando a minha imagem do mago. Ah, Aí no tarot temos esse, que no meu também. esse é o de Essa Tote? é o de Tocha. Bem, também tem muito da numerologia, astrologia. Ele está fazendo equilíbrio com os elementos da comunicação, então também uma coisa de ele recebe mensagens e o fato é de como colocar suas ideias em ação. Então também tem isso da ação, de criatividade, flexibilidade, que tem uma coisa de uma mente muito esperta para iniciar, mas ele também sabe tomar as coisas com humor. Então, de não levar tudo a sério, tipo, manifestar na terra, na ação, mas de uma forma leve, divertida. Então, também traz isso da liderança, né? E de liderar de uma forma assim mais conectado ao divino, que eu também vejo isso nos as dos arcanos menores, né? Tem esse fogo interno. Uhum. É verdade, tem nos ases também, né? Essa energia sempre de início. Aí aqui o 2 é sacerdotisa.
né? E na numerologia, o 2 é aquele sempre que vem depois do 1, né? Então, ele sempre vem para complementar, para somar, né? Aquele número que faz companhia, né? Então, está muito ligado às parcerias, a uma energia agregadora. Tem umas características, assim, a energia 2, né? Ela tem uma energia mais de passividade, de bastidores. Então, o 1, ele é sempre aquele que vai estar à frente, e o 2 seria o suporte daquilo, né? Então, ele é sempre um número muito de apoio, de acolhimento, de harmonia, né? As pessoas, geralmente, que nascem dia 2, igual 2 de fevereiro, tem uma energia muito acolhedora, assim, até a voz, às vezes, é mais suave, né? Então, tem essa energia de harmonia, de paz, e o 1 seria mais realizador, e o 2 seria mais esse apoio, esse suporte, mas um complementa o outro, né? Então, são energias muito complementares mesmo. O 2 seria uma ação mais discreta, mais contida, né? Não tanto em evidência que nem o 1, né? Então, seria mais essa energia mais internalizada, né? E na sacerdotisa a gente tem todo esse mistério, né? Exato. Sim, no tarô eu sempre interpreto como a intuição, né, os poderes mais sutis. Então, às vezes a pessoa já fez uma ação, já iniciou e agora estão num momento de introspecção, recolhimento, e de ver como que as ações ressoaram nela, né, para ter esses processos com paciência mesmo. É muito a ver com números, sim. E aí o 3, que eu já acho... E aí eu tenho na minha cabeça, não sei se faz sentido para vocês também, que tem 2 casais aqui diferentes, assim, né? Para mim, o mago e a sacerdotisa são um casal, e o imperador e a imperatriz. E muito diferente, assim, né? A pegada desses casais, assim. Eu falo, eu não consigo imaginar uma relação, por exemplo, do imperador com a sacerdotisa, nem do mago com a imperatriz, sabe? Na minha cabeça eu falo, não é tão harmônico que nem o 1 e o 2, o 3 e o 4. E na numerologia eu também percebo isso, assim, que os números, eles têm como se fossem energias complementares casadinhas também, e tem uma com outra que às vezes fica um pouco desarmônico, sabe? Até dentro do mapa pessoal dá para perceber onde está em desarmonia, sabe? Essas polaridades. E aí a gente vai para o 3, né? Que é a Imperatriz. Aí eu acho, de todos os decks, a Imperatriz eu acho a carta mais bonita sempre. O Sol também eu acho lindo, mas eu amo a Imperatriz. E o 3, na numerologia, a gente sempre fala muito da energia da manifestação, né? Então, pessoas que nascem dia 3, que nasceram em março, que tem o 3 em algum lugar, assim, dos números principais, são pessoas, geralmente, assim, que tem uma energia, tipo a energia da criança, uma energia que é alta, uma energia de expansão, uma energia alegre, ativa, viva, né? Então, o 3, para mim, ele é um número muito externo. É aquele número que comunica, que expressa, que expande, que expõe. O 2, para mim, já seria um número mais, né, introspectivo, assim, igual você falou da intuição, seria uma coisa mais interna. O 3, para mim, ele é toda manifestação, né? E a gente tem isso também em todas as trindades que a gente conhece, né? As trindades sagradas, tipo Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Mãe, Filho, causa, lei e efeito, né? Então, tipo, Osíris, Isis e Horus. A gente vai fazendo, a gente tem na história, né, sempre esse 3 como a representação de uma manifestação, né? Então, para mim, assim, sempre na numerologia, quando as pessoas têm esse 3 muito forte, eu já sei que a pessoa também pode ter muita expressão artística, que ela precisa colocar para fora, sendo de qualquer forma. Eu sempre falo isso. Eu vejo 3, eu falo para a pessoa, não, você precisa expressar, seja escrevendo, dançando, fazendo gastronomia, de alguma forma o que está dentro precisa, sabe, externar essa expressão mesmo precisa vir. Totalmente. Aí a Imperatriz é a mesma coisa, porque ela traz manifestação, fertilidade, prosperidade, né? Ela tem o seu reinado e sabe se expressar com as palavras, com as ações. E geralmente ela está fértil, né? Na maioria das lâminas ela está grávida, né? Então tem também essa conexão, né, com o gerar e com a fertilidade, com a expansão, de fato, né? A expansão da barriga. Mas expansão em todos os sentidos, assim. Aí o casalzinho dela, para mim, é o imperador. E aí,
eu tenho uma divisão na minha cabeça, tá? Trabalhando com a numerologia, eu acho que a gente tem do 1 ao 3, né? Como se fosse... Aí daqui a gente falou do 0, mas então do 0 ao 3. Do 4 ao 8, para mim, seria o caminho do meio ali, sabe? Dos arcanos. E aí o 9 para o fim, ele tem uma... Para mim, é como se ele quebrasse uma barreira de realidade física com as demais dimensões. Assim, eu não sei se faz algum sentido isso. Mas eu sempre tenho essa ideia, né, de ter, assim, sabe, como se fossem, as frequências também fossem elevando, conforme os arcanos e os números vão crescendo, né? E na numerologia a gente tem isso também, né, de frequências numéricas. E aí o 4, né, essa representação do imperador, nesse deck meu, ele tá super no trono ali, esse número 4, que para a numerologia é base sólida, é estrutura. Então, aqui nessa minha carta, por exemplo, ele está sentado numa cadeira de concreto. Né? Então, o 4, para mim, é essa concretude, né? A matéria manifestada, é a matéria concreta, é o mundo concreto. Então, no 3, a gente ainda tem aquilo que vai vir a ser, né, como manifestação. Então, né, pai, mãe, filho. Aí teve aquele que iniciou a ação, que gerou internamente, e o 3 como essa manifestação física. No 4, ele vem para esse mundo manifestado, né, esse quaternário que a gente vive, a Terra. Então, esse número 4, para mim, ele representa a ordem, ele representa a disciplina, né? Então, a gente tem as 4 estações do ano que dão essa ordem cíclica das coisas. Então, ele representa a rotina, trabalho, regras, inflexibilidade, porque é quadradinho, né? O quadrado, ele representa o 4, né? Na sua forma física. Então, ele pode trazer mais rigidez, intolerância, né? A coisas novas, porque ele gosta daquilo muito assim, muito quadradinho, muito fechado. Então, ele tem essa tendência também a um tradicionalismo e um conservadorismo. Então, pessoas que nasceram dia 4/4 ou têm o 4 muito forte, geralmente, assim, você vê até a estrutura óssea é bem forte, é diferente. São pessoas que, às vezes, têm questões estruturais mesmo, de ossos e dentes, porque elas são mais inflexíveis e rígidas, né? Então, assim, dá para perceber até fisicamente, às vezes, os números. Cara, isso também é interessante do corpo, não tinha pensado. E no tarot também faz sentido, porque dependendo das outras cartas que vier, às vezes é que a pessoa precisa de mais estrutura, de construir alguma coisa, ou não, tá rígida demais. Então, aí vai variando, mas também tem isso, né, do poder, do qual que é o reinado, como que a pessoa está servindo. E o imperador eu vejo muito com a relação com os superiores e os subordinados. E aí o que você trouxe das estações, né, a conexão com a natureza, achei legal. Sim, nem tinha pensado nessa conexão também com os subordinados. Faz super sentido, né? Porque o imperador, ele parece que ele só demanda, né? Ele parece que ele está ali numa posição mesmo de só comandar, né? Então, acho que tem essa energia super, assim. E ele passa muita segurança também, né? Os números, a gente sempre, no mapa também trago isso, né? A gente tem sempre 3 aspectos. Aqui eu estou falando de forma geral, mas a gente pode estar vibrando no equilibrado do número, que seria o caminho do meio, mas a gente pode estar no exagero do número ou no bloqueado do número. Então, por exemplo, nesse 4, o equilibrado é isso que eu falei. No exagero, seria esse líder muito tirano, muito inflexível, aí aquela pessoa que não aceita outra opinião, porque ela é muito fechada, né? E no exagero, não, e no bloqueio, é aquela pessoa que tem tudo para ser líder e não exerce liderança nenhuma. Ela é pacífica demais, ela é paradinha, então ela não está no melhor do 4 dela, por exemplo. Então, todos os números vão ter esses 3 aspectos, né? Eu estou falando de forma meio que geral, aqui sempre no equilíbrio, mas dá para a gente tender para um lado ou para o outro, né? De forma positiva ou às vezes muito bloqueada. Aí o 5, o meu aqui chama o Papa, né? O Hierofante. E aí, na numerologia, o 5, ele representa como se fosse o caminho do meio, assim. Então, a gente, numa escala primária, né, de 1 a 9, a gente tem o 5 bem no centro ali. Então, ele é como se fosse esse caminho que a gente passa, onde a gente pode fazer uma mudança.
Então, quando a gente chega no ano pessoal 5, quando a gente tem muito 5 no mapa, o 5 ele é muito movimentado, né? Então, assim, quando a gente chega nesse meio do caminho, ele vai te pedir esse movimento. Então, assim, você chegou no 5, ele vai falar, olha, daqui para frente, o que você pode fazer de diferente? O que dá para mudar? Né? Então, o momento de mudar é no 5. Né? Então, assim, você já passou pelos 4 estágios anteriores, né? Ele já te deu estrutura, já te deu ordem. Daqui para frente, o que você pode melhorar? O 5, ele sempre vai cobrar a mudança. Só que como ele movimenta demais, ele é instável. Né? Então, ele pode trazer impulsividade, ele pode ser irresponsável, né? Pessoas que têm muito 5, tipo, nasci dia 5 de maio, 14 de maio. Então, assim, a energia 5 em exagero, ela é irresponsável, ela é instável, ela pode ter várias explosões de humor, atração pelo perigo, né? Então, assim, o 5 equilibrado, ele é a liberdade, ele é a aventura, ele é a exploração do mundo, né, falando da Sol, assim, né, essa experiência nômade é muito 5, porque ele traz inovação, ele traz esse desbravar de caminhos, né, de explorar o mundo. E também ele vai te pedir essa aceitação de mudanças, né, tem que ter flexibilidade para você ir para o novo. Você não sabe o que você vai encontrar. Então, o 5, ele é muito isso, ele está sempre aberto às experiências, né. Tem um magnetismo, né? O 5, ele está ligado também ao pentagrama, então ele tem toda aquela energia magnética e ele traz muita curiosidade pela vida, só que às vezes ele vem muito pelo atrito. Então o 5, ele está ligado aos nossos 5 sentidos, né? Então, assim, eu preciso tocar, eu preciso sentir. A pessoa que tem muito 5, ela aprende na prática. Se eu pegar uma criança que nasceu dia 5/5 e der, você vai aprender com esse livro, não vai. Se eu não mostrar a prática para ela, ela não vai aprender. Então, ela precisa, assim, deixa cair. Aí, quando ela cair, ela aprende que ali cai. Esse é o 5. O 4 pode ser teórico. Você pode falar, ele vai falar, então não vou nem chegar ali perto que eu vou cair. Né? Então, assim, isso a gente vai trabalhando dentro do mapa. Porque se a pessoa tiver muito, aí às vezes é legal trazer um 4. Né? Então, agora, se ela tiver muito 4, aí é legal, né, juntar ali com o 5. Uau, faz muito sentido. No meu, o 5 é o Hierofante, e aí combina também com o que você traz, porque além da mudança, ele tá pedindo por manter a calma interior, né? E ouvir a própria voz. Então, tá a pessoa num ambiente cheio de ideias, de outras opiniões, e, mas quais são os seus valores? O que você tá procurando nesses movimentos? Tipo, uma coisa mais autêntica, né? Um caminho mais espiritual. E aí eu tava pensando também que a gente nos outros encontros também falava que às vezes era dificultoso compreender o 5 nos arcanos menores, porque ele às vezes traz essa tensão, esses conflitos. Aí não sei como que você pensa, se é por isso da impulsividade. Eu vou até pegar aqui, ó, o 5 de paus é o conflito, né? Então, essa cartinha aqui do meu, por exemplo, já tem todos esses homenzinhos brigando. Eu até ia pegar os outros aqui, porque dependendo da simbologia também é de um jeito diferente, né? Eu gosto do 8 porque eu acho tão didático. Ó, esse daqui também o 5 de espadas. Né? Nessa carta eu sempre acho que é tipo a vitória sem honra, ninguém ganha. Né? Então, assim, o 5 você vê que ele está muito ligado ao atrito, né? Então, assim, a gente vai chegar, né, no 15 do Arcano do Diabo, mas para mim, por conta do pentagrama e tudo isso que representa, eu acho que o 5 também está relacionado ao atrito que faz a evolução, sabe? Então, assim, a gente sempre tem esse conflito do 5, mas eu acho que sem movimento, a gente ficaria muito rígido e não tem evolução nenhuma. Então, eu acho o 5 super interessante, assim, eu acho uma frequência super interessante, exatamente porque eu acho ela super necessária, e ela é difícil de ser compreendida por isso, porque ele tira a gente do conforto. Né? Então, assim, tudo que a gente gostaria de ficar era no 4, ali dentro, né, dentro do meu conforto, dentro daquela minha zona que eu já conheço e eu controlo. Você vê que o imperador, ele tem essa coisa do controle. Né? Então, assim, no 4 a gente consegue controlar. O 5, não. O 5, ele foge do nosso controle, né? Ele é instável.
Então, assim, no meu aqui no Papa, quando a gente fala de contratos também, né, de todos os tipos de contratos, eu acho que tem também essa questão das crenças ligada dentro do 5, né? Então, eu acho que ele vem também movimentar e quebrar vários paradigmas, assim. Eu acho o 5, por isso que eu acho que ele está ali no meio, sabe? Assim, ele é uma quebra entre as coisas, ele faz todo esse movimento acontecer, para que no 6 a gente entenda por que ele vem. Exato. Deixa eu ver aqui, ó. Aí o 6, o meu aqui é os enamorados, né? A gente tem Dex, que é o amoroso, né? Eu também chamo, às vezes, de perfeito equilíbrio, né? Então, eu acho que quando a gente já faz esse atrito, aí no 6, dentro da numerologia, o 6, a gente falou da imperatriz estar fértil no 3, né? O 6, para mim, ele é como se fosse uma barriguinha grávida. Então, por isso que você vê até a forma do número, né? Ele tem aquela barriguinha, aquela bolinha. Então, ele é uma energia de geração, ele é uma energia criadora. Então, assim, a criatividade está dentro do 6. Então, a gente pode também, né, relacionar ao chakra, né, sacral, a essa energia, porque ele tem esse poder de geração, mas ele está muito ligado à harmonia. Então, a gente sempre, você vai ver falar do 6 trazendo sempre, é bom para casa, é o número da família, né? Então, assim, nem sempre ele é o ideal para todos os tipos de situações. Então, assim, não adianta todo mundo mudar o número para 6, né? Tem que entender o contexto, porque vai ter também um lado bloqueado, né? Então, o 6, ele se refere, né, a esse perfeito equilíbrio, ele tem essas características de criar, né, de gerar vida, fertilidade, criatividade, e para mim ele cuida principalmente, assim, das ligações mais próximas, eu não diria só família, eu acho ele um número acolhedor, assim, da comunidade próxima, dos amigos, todas aquelas pessoas que você quer próximo de você, é uma energia 6. Então, pessoas que nasceram em junho, que têm energia 6, que têm destino 6, geralmente são pessoas que são chamadas para ser padrinho de casamento, madrinha de criança, porque traz essa energia do acolhimento dos mais próximos, sabe? É uma energia muito amorosa mesmo, né? Até o nome em alguns decks é esse por isso, porque traz essa beleza das coisas, é uma pessoa que consegue trazer harmonia aos ambientes, né? E ele também fala muito de simetria e de estética, né? Então, a gente tem o hexágono, né? Como aquela coisa, por exemplo, vai dar a colmeia das abelhas, tem coisa mais bonita, né? Então, assim, ele está sempre muito ligado a essa beleza, né? Então, o 6, ele está ligado ao lar, né? Então, mas eu acho que mais como se fosse o nosso próprio templo, né? Aquilo que a gente entende como lar, não necessariamente um lugar físico, né? Então, o 6, para mim, é essa energia de criação, mas também, no exagero, seria apego exagerado, a necessidade, né, de controlar essas pessoas próximas, né? Então, sempre vai ter a polaridade. Exato. Sim, no tarot também, né? Ele tem os amantes, mas eu acho que fala além dos relacionamentos, né? Como você falou, todas as pessoas próximas. E às vezes para mim traz isso de, o que eu tô vendo fora é o que eu tenho dentro. Então, se eu acho alguém bonito ou o lar eu não tô confortável, aí eu tenho que olhar para mim. Aí traz essa coisa de harmonizar os opostos. E até trazendo, né? No meu aqui não tem o Cupido, né? Mas tem o mito também, né? De Eros e Psique, que está ligado a esse arcano, que é essa união, né? Do que a gente sente com o que a gente pensa, do racional com o emocional, né? Então, ele traz sempre essa coisa de harmonizar os opostos. Eu acho que é bem nesse sentido, assim. O 7, aqui é o carro, né? Então, o 7 na numerologia, ele é um número introspectivo, assim. Ele fala muito do nosso autoconhecimento. Então, assim, pessoas que nasceram dia 7, 16, 25, são pessoas muito analíticas, né? Então, assim, são pessoas que, assim, elas gostam de saber o porquê das coisas, são questionadoras. O 7, ele é muito profundo, né? Então, assim, ele é o número dos especialistas, dos professores, dos mentores. Então, assim, tudo tem que saber o porquê. Então, estou falando isso aqui para você, fala, tá, mas baseado em quê? Da onde que você tirou isso?
Eu quero gráficos, eu quero números, eu quero uma base científica. Então, assim, o 7, ele precisa disso para conseguir entender aquilo que a gente está falando. Então, quando eu vou entregar um mapa de uma pessoa que nasceu dia 7 de julho, eu não posso falar de forma tão holística, porque eu entendi que é assim, por causa da minha intuição. Para o 7 não vai fazer sentido, eu preciso de uma base sólida. Eu preciso trazer como uma ciência oculta. Eu preciso dar dados que comprovem aquilo que eu estou falando. Então, assim, eu tenho que falar para ele algo que ele conecte ali e fale, não, isso aqui que ela está falando faz sentido. Então, para mim, agora está validado, agora eu consigo ouvir. Então, o 7, ele sempre vai precisar dessa comprovação. E ele também fala do nosso autoconhecimento. Então, quando a gente está no ano pessoal 7, geralmente é um ano que a gente vai procurar ferramentas, vai procurar terapia, vai procurar mexer nesse mundo interno, é um ano de caverna, né? Então, a gente vai olhar para dentro, porque ele traz essa introspecção. A pessoa que tem muito 7, até na pirâmide invertida, quando a gente desce, que aí tem, às vezes, ali a sequência 777, a pessoa pode ter a tendência a momentos mais depressivos, a momentos mais, assim, que a parte psíquica fica mais debilitada ou é mais usada, né? Então, assim, pode ter excessos de pensamentos, ficar muito cansado, porque o 7, ele é bem mental, bem analítico e bem introspectivo. E aí você vê que o carro é movimento, né? Então, assim, dentro da numerologia seria esse excesso de pensamentos, é um movimento interno muito grande. Eu tô com a dúvida de como vocês enxergam no tarô, porque aí o carro, ele também traz esse movimento, essa ambição e essa necessidade de autodeterminação. Mas eu não tinha enxergado ainda como tão espiritual, mas é necessária também, né? Então, aqui, sabe como que eu vejo? A Merkabah, né? Então, assim, ele dentro desse autoconhecimento é o desvendar da esfinge também, né? Então, aqui a gente, pelo menos na minha lâmina aqui, né? A gente tem aqui as duas esfinges, né? Das duas polaridades. E aí ele se direciona, ele que se dá o caminho. E aí, se a gente não se conhece, como que eu direciono o meu próprio carro? Como que eu dirijo minha vida? Né? Para onde que eu estou indo? Onde que eu quero chegar? Então, assim, eu vejo ele nesse sentido mais espiritual, trazendo esse movimento muito interno, para depois eu externar. Sabe assim, eu vou pegar esse guidão, vou pegar esse volante, eu vou pegar as rédeas da minha vida, sem me conhecer, eu não sei para onde que eu estou indo, eu não sei o que eu estou fazendo, né? Cadê o meu propósito e meu objetivo? Então, assim, eu acho essa carta muito legal. Perfeito. Aí agora a Creio gente que vai ter uma pode questão. ser. Não sei, eu fiquei pensando que talvez pode ser também experimentar de tudo, sabe? Porque eu vejo que o carro, dentro do arquétipo do tarô, ele fala assim: você tem que fazer algum movimento, que seja andar por todos os caminhos, ou escolher só um, mas faça algum movimento. Trazendo para a espiritualidade, pode ser também algo assim: experimenta de tudo, porque você fazer de tudo também vai fazer com que você se conheça e entenda o que realmente você quer. Talvez por esse lado também, né? Não sei. Eu acho que eu acho que não pode ficar estacionado, né? Você vê até o carro físico estacionado começa a dar problema, né? Ele começa a deteriorar, começa a não funcionar mais pela falta de movimento. Né? Então, o carro para mim é esse move on, tipo, tem que ir, vai. E aí você vai se descobrindo no caminho, de repente, né? Às vezes nem é consciente, né? A iniciação também é a vida, né? Vai indo e vai acontecendo. Então, aí no meu, a questão qual que é? Que eu tô com o deck de Waite. Ele troca o 8 pelo 11, né? Então, assim, no dele, o 8 é a força, e em todos os outros é a justiça, né? E aí, por que isso para mim também faz sentido? Eu não consigo desconectar na numerologia o 8 do 11, porque o 8, ele é a materialidade, né? Então, todo mundo fala, a prosperidade é o número 8. Então, põe 8 em tudo. Só que, para mim, ele está muito mais ligado, não só à quantia, ele está muito mais ligado, de uma forma potência, assim, maior, com os nossos valores. Então, assim, para mim, o 8, ele está muito ligado aos valores que a gente traz.
né? Então, assim, quais são os meus valores, quais são os meus limites, o que para mim é inegociável, né? Então, assim, isso para mim está dentro do 8. Mas o 8 também, ele precisa ter a intuição, porque senão ele é só material e só racional. Então, assim, eu estou muito focada em resultados no 8, eu estou muito focada na matéria no 8. Só que sem essa união com a intuição, com essa conexão com o canal, eu acho que eles não funcionam separados. Então, sempre que a pessoa tem o 11 no mapa, eu procuro um 8. Porque, para mim, assim, um é muito espiritual e o outro é muito aterrado. Então, quando junta os dois, você vê que 8 mais o 11 vai dar o 19. Né? Então, assim, aí sim a pessoa vai ter uma clareza maior, se ela unir esses dois mundos. Então, dentro da numerologia, geralmente quem tem muito 8 são pessoas que realizam bastante de forma planejada, pessoas que são ótimas com planilha financeira, sabe? Assim, são pessoas muito realizadoras na matéria. Né? O 8, ele traz mesmo essa energia de realização, de materialidade, de poder. Né? Então, agosto está muito ligado a leão, então tem toda aquela, né, magnitude. Então, assim, o 8 ele tem esse poder, ele traz muito poder, mas eu acho que esse poder, sem essa conexão, ele fica pobre, apesar de rico na matéria. Exato. E no meu, por exemplo, é a justiça. Então também traz isso de equilibrar, de harmonizar, de ver as ações, para onde estão indo, se está, como você fala, muito no terrenal ou muito no espiritual, e trazer esse julgamento, mas no sentido bom, de o que precisa ser mudado para que as coisas sejam feitas como deve ser, né? Com os valores éticos. Isso, aí você vê que o 8 é o infinito, né? Então, tudo que vai e volta, é o dar e receber em equilíbrio, né? Então, a balança também está aí. Uma concha tem que estar na mesma proporção da outra, né? Eu acho que faz super sentido, assim. Aí o 9, o eremita, né? O adepto perfeito, aquele que já se iluminou. E aí as pessoas que têm 9, o 9 na numerologia, ele fala muito dessa parte espiritual também. Então, assim, na numerologia a gente tem uma escala numérica como se fosse mais espiritual, que seria o 7, o 9, o 11 e o 22. Então, o 7 é aquele primeiro contato, né, que aí pode ser mais ligado à religião, às primeiras crenças, né, que a gente entra em contato, seria um 7, que é por isso que é aquele momento que você começa a entender quem sou eu, sabe? Assim, quando começa a questionar, é o 7. Aí no 9, a gente já consegue olhar de uma forma mais ampla. Eu consigo olhar não só para mim, mas também para o outro. O 9, ele é do ativo, né? Então, você vê, o eremita, primeiro ele se ilumina para iluminar os demais. Aí ele já carrega, né, essa luz da iluminação. Então, as pessoas que nasceram dia 9, que têm o 9 muito forte, são pessoas bem doativas. Geralmente elas trabalham com áreas mais doativas também, área da saúde, educação, né? São pessoas que gostam muito de fazer pelo outro. Elas se sentem muito bem, né, servindo também ao coletivo. E já conseguem pensar também de forma coletiva e universal. Né? Esse ano de 2025 é o ano 9, então a gente tem essa coisa da universalidade, da gente começar a ampliar a nossa visão para todos os seres, todos os povos, todos os mundos, todos os planetas, todos os universos, tudo, né? Eu já consegui pensar em totalidade, né? Então, assim, tudo é. Então, no 9, eu acho que ele faz esse fechamento muito sábio, né? Nessa energia do eremita, e também na numerologia ele reflete isso. Muito bom. Eu fiquei com uma dúvida. Eu fiquei com uma dúvida, Aline. Você falou da Imperatriz, que pode ser um casal com o Imperador. O eremita, ele seria um senhor, um abuelo. Travou, né? É, a vida na natureza já vai voltar. Com natural. Acho que travou mesmo, né? Sim. Aí, no caso, já foi para o 9 e os além, que você fala que é uma viagem mais de
outras dimensões, né? Espiritualidade forte. Eu acho que o 9 ele engloba todos os seres, né? De todos os mundos, de tudo, porque aí você já consegue enxergar tudo como sendo nós mesmos, né? No 9 você já tem essa clareza, né? Da lamparina do eremita. Eu acho que aí a gente já consegue ver dessa forma. Sol voltou? Não. Mas o que eu acho que ela ia falar é que ele tem essa energia de ancião, né? De adepto mesmo. Esperar depois, quando ela voltar, ela complementa. Certo. Aí eu acho que aí ele não forma casalzinho, não. Ele já é mais sozinho mesmo, já tem essa energia muito solo, né? Aí o 10 aqui é a roda. Né? Então aqui a gente já tem também os 4 animais da esfinge, né? A roda que roda. Aí na numerologia, o 10 seria a mesma ideia do 1, só que potencializado pelo 0. Ó, ela escreveu aqui. Eu estava falando se ele tem uma companheira, ou ele é um abuelo solo. Olha, eu acho ele bem solo. Acho que ela saiu, agora caiu. Eu acho ele bem solo, essa energia do eremita, né? Bem introspectivo. Vocês acham que ele tem uma abuela? Eu também acho que tá sozinho. Ele já tá iluminado, já na sua, só que é paz, e já tem o conhecimento infinito. Então, não é uma coisa de, eu vou procurar. Ele se autocomplementa, né? Eu também acho. E acho que até como adepto, né? Então, assim, eu acho que ele já tem uma integração também, né, das polaridades ali, de uma iluminação que ele já se sustenta, né? Então, assim, eu acho que o que ele compartilha com o outro, acho que está muito mais ligado à consciência do que a uma própria relação em si, né? Eu acho que já é alguém inteiro no 9. Por isso que representa na numerologia a totalidade. Eu pensaria talvez nesse sentido. Aí você estava falando da roda. Eu acho que ela ia falar. Aham. Esqueci o nome dela. Carol? Então, um dia eu li uma coisa bem legal sobre o 9, né? Que fala que o 9 já passou por todos os números, pelo 0, pelo 1, pelo 2, pelo 3. E aí chegou no 9 e ele completou o rolê que ele tinha para fazer, o rolê inteiro, né? Ele já passou por todas as experiências de todos os números. E aí se dá a finalização nele, né? Por um novo reinício. Tipo, ele atinge a completude para iniciar algo. Então, eu já ouvi isso também, assim, até na numerologia eles falam, né, que o 9 ele já engloba todos os números. Então, acho que é isso mesmo que a gente falou, né, ele já está inteirão. Aí no 10, que seria essa roda, né, a roda-roda, na numerologia o 10 vai ser a mesma ideia do 1, aquela energia de ação, de movimento, só que potencializado pelo 0, né, então, assim, além de movimentar, ele também traz imprevistos, assim, coisas que podem acontecer. Então, assim, pessoas que nascem dia 10, elas são ótimas, ótimos mentores, ótimos iniciadores. Então, assim, se o 1, ele já tem a ação, o 10, ele tem muito mais. Vai ser aquela pessoa sempre que vai estar iniciando projetos, comandando, estando à frente das coisas, com uma liderança muito mais forte do que do 1. Né? O 1 já teria isso, o 10 é nato, assim, é visível, né? A pessoa não consegue não iniciar, né? Então, se alguém tem alguma dúvida, é o primeiro a levantar a mão, ele não consegue nem se conter, sabe, assim, porque já tem essa coisa muito forte. Então, quando a gente tem pessoas que nascem dia 10, a gente sempre, tipo, repara que são pessoas que elas vão estar à frente, né? Que elas vão começar alguma coisa, elas vão iniciar projetos, né? Então, assim, encargos e onde ela for exercer essa energia, ela sempre vai sair na frente. Ela vai querer estar nesse lugar, sabe? De comandar e de liderar alguma coisa.
Exato. E no caso também faz pensar que o 10 é o dobro do 5, então ele já trazia movimento, só que agora é mais focado nessa liderança, né? O que fala das mudanças inesperadas, sorte, enfim. Já é um movimento dobrado, né? Tem isso mesmo. Já traz o dobro do 5. Aí o 11, aí a gente vai ter, né, que no meu aqui tá como a justiça, vai ter aquela questão, né, que eu falei, que aí aqui, assim, ele seria a força, né? O 11, para mim, na numerologia, é um número que acho que eu mais estudei, né? Porque, além de ser o meu número de destino, ele é difícil de entender. Até para quem tem esse destino, que nem eu, sabe do que eu estou falando. Ele é muito desafiador, porque você vê dentro da árvore da vida, na Kabbalah, ele é o abismo, né? Então, assim, ele é um número dos anjos caídos, né? Então, assim, a gente, e pensando nele como a força, seria esse domínio, né, do nosso lado também mais animal, mais instintivo. E aí eu vejo muito a forma do número, né, como um canal. Então, eles têm aquele risquinho, né, de um lado e um do outro. Então, parece mesmo, se a gente olhar até na árvore da vida, essa questão, né, da Sefirá que está no abismo, parece ser o canal, né? Então, entre o 1 ali, que seria a coroa, e o mundo manifestado, que seria o 10, né? Então, assim, a gente está ali. Então, assim, ter esse propósito, esse destino, no meu entendimento até pessoal mesmo, é como se você, o tempo inteiro, assim, para você inspirar, você precisa estar o tempo inteiro inspirado. Para eu me sentir o tempo inteiro inspirada, eu tenho que estar em conexão com esse canal. Para eu estar em conexão com esse canal, eu preciso, de alguma forma, saber conduzir os meus instintos, né? Para não cair só na matéria e também me desassociar totalmente do que é concreto. Então, assim, o 11, para mim, ele é um grande desafio nesse sentido. Né? Dentro da numerologia, às vezes você tem a expressão 11. Aí, na expressão, eu acho ele mais fluido, porque são pessoas que inspiram os outros, que passam confiança, que eu falo assim, são os influencers do universo. Né? Então, assim, são pessoas que conseguem, sabe, transmitir visões e falas um pouco mais elevadas, que vão conduzir os demais também, né? Porque o 11, ele é intuitivo, ele é visionário, ele olha sempre à frente. Então, ele vê um buraco, ele fala, ó, o buraco ali, a pessoa vai e cai. Aí fala, nossa, como que ela não viu? O 11, ele já viu aquilo de longe. Então, ele tem condições de conduzir os outros. Né? Então, quando é na expressão, isso é muito forte. O que a pessoa falar tende a fazer com que o outro acredite. Então, ela tem grande responsabilidade no que ela expressa com 11. Né? Quando o 11 está na motivação, a motivação também vai ser inspirar os demais e conduzir nesse caminho, né? Principalmente espiritual. O meu é que está ali, está no destino, ele está no propósito. Né? Então, assim, eu tenho como propósito, como destino, né, levar as pessoas a esse lugar, esse é o destino. Né? Então, assim, ele é um número que, às vezes, acho que por conta da minha questão pessoal, ele é meio controverso. Né? Então, assim, às vezes o arcano, ele me ajuda bastante a esclarecer. Claro. Uau, foi bem claro, porque eu acho que quando a gente lê de numerologia, aí o 11, o 22 e o 33 às vezes fica num plano muito elevado, assim, tipo iluminação. Mas agora que você fala ali, traz isso, né? De tem essa intuição, essa capacidade de acessar esses planos, essa informação, mas também de traduzir na Terra para as outras pessoas que talvez estão, sei lá, nos seus processos, né? E de acompanhar elas, de não ficar lá em cima, eu já atingi isso, né? Ele tem isso de levar na mão, ser terapeuta, comunicar, como você falou. Uhum. Então, 11 tem isso. E ele é um duplo 1, né? Então, assim, ele tem essa energia de você ser um com o todo, né? Então, assim, eu junto essas duas unidades em mim, só que se eu reduzir, se eu não conseguir viver esse 11 em plenitude, eu começo a vibrar num 2. Então, eu acabo diminuindo a minha frequência e ficando mais passiva, mais de bastidor, não me mostrando tanto, né? Sem deixar esse 11 vibrar. Então, também tem isso. Né? A gente não pode reduzir um número que a gente já veio com ele daquela forma. Claro. Né? Então, nesse sentido, a numerologia cabalística, pelo menos, não reduz. Tá? A gente considera. O 12, né, o enforcado, o sacrifício,
eu gosto de chamar do sacro ofício, né? Que é aquele que se iluminou também, né? Ele olha de um lugar diferente. Né? Então, o 12 seria a mesma energia do 3 reduzido, né? Na numerologia, a gente vai reduzir para um 3, então ele vai trazer aquela coisa da manifestação. Só que o que eu acho interessantíssimo é que, por exemplo, ligado ao tarô, ele faz um 4 com as pernas, né? Então, assim, o 3 com o 4, né? Se a gente for reduzir para um 3 com 4, ele vai dar o 7, que também fala daquele autoconhecimento. Então, quando eu trago como sacro ofício, né? Então, assim, eu também tenho o ofício sacro de olhar as coisas de um outro lugar, né? Então, assim, aqui ele se coloca nesse lugar de sacrifício para ver as coisas diferentes e iluminar, né? E trazer essa consciência para ele. E as pessoas que nascem dia 12, elas são muito boas de vendas, são pessoas que são expansivas, que conseguem manifestar ou expressar muito bem as coisas, né? Então, assim, tem uma energia também bem solar. Perfeito. E aí o 13, que as pessoas não gostam, morrem de medo, eu adoro essa carta da morte. Minha filha nasceu dia 13. Na numerologia, o 13 é o primeiro número, que na numerologia cabalística ele é considerado kármico, né? Eu não sou muito adepta a essa linha de pensamento, né? Dentro do que nos é ensinado, falam isso, mas eu acho que o 13, a carta da morte, assim, para mim, ela é feminina, né? Então, ela representa a grande mãe. No livro das Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala, né, que a morte é aquela que vira as crianças no ventre para a vida, né? Então, ela é a mesma coisa em sua polaridade, vida e morte. Então, eu acho que o 13, como transformação, como renascimento, ele traz também uma beleza muito grande das pessoas, né, que nasceram dia 13, de terem esse poder de transformação, de lidar com ciclos de forma muito, às vezes, mais fácil, né? Apesar da dor, de tudo que traz, né? As mortes e os lutos que a gente passa pela vida, a morte de ciclos, né? Você vê setembro, foi um mês totalmente de morte de ciclos. Então, a gente passa por essa fase, né, com muita dor, mas são pessoas que têm uma facilidade de transformação. Quando eu ligo a lei do tempo, por exemplo, minha filha, além de nascer dia 13, na lei do tempo ela é um enlaçador de mundos, que é o selo da morte. Eu falei, então, assim, tudo acaba se conectando, né? Todas as linguagens e simbologias, elas vão trazer essa ideia. E, para mim, é a grande mãe como alívio também, né? Eu falei assim, em vários momentos, a morte é aquilo que traz o alívio da dor. Então, assim, ela também acolhe, né? A gente não vai ser eterno, né? Então, eu acho uma carta lindíssima. Totalmente. No tarô as pessoas às vezes têm medo, mas é uma morte necessária, os apegos, né? E depois vem o renascimento. Então, sempre vejo esse lado positivo. Sim, né? Então vai morrer, mas vai nascer de novo, né? Então, assim, tem a morte para que um novo ciclo nasça. E aí, a gente falando de setembro e outubro, por exemplo, agora, é isso. Né? Então, a gente sai de um mês 9, que é de fechamento, de ciclos, né? De encerramentos e desapegos, para um mês com uma energia 1 potencializada pelo 0. É um novo início, né? Com muito movimento. Né? Então, assim, imagina dia 13 de outubro, né? Então, assim, vai ter bastante essa energia de transformação com bastante desapego e ação para que isso aconteça, para o novo ciclo, né? Aí, o 14 é a temperança, né? Então, assim, temperar as coisas. E na numerologia ele também é considerado kármico, que, igual eu falei, eu não sou adepta dessa corrente, mas o 14 ele fala muito da pessoa saber também, sabe, temperar as coisas, de achar o ponto de equilíbrio, né? Então, assim, as pessoas que nasceram dia 14 geralmente têm questões em que elas precisam equilibrar, principalmente as relações, as emoções, a razão, né, e a emoção. Então, tem bastante isso e não deixa de ser um 5, né, na sua redução. Então, também são pessoas que às vezes ficam nessa inconstância, né? Então, traz um movimento interno das suas águas internas para serem vistas. Claro. Deixa eu ver, o 16. Cadê meu 16? Não, 15. 15. O arcano do diabo, que também, né, não é o mais querido,
Eu também adoro, porque para mim ele é a grande luz, né? Então, assim, eu chamo o arcano do diabo de grande luz porque ele é o atrito necessário para a evolução. Né? Então, ele fala das nossas correntes, dos nossos aprisionamentos, dos nossos apegos. Eu nasci às 15h15. Então, também, por experiência própria, lido bastante com essa energia dual, né? Então, eu tenho como luz e sombra, né? No seu espelhamento numérico, eu tenho como luz e sombra, e ele me traz muita coisa positiva, e na sua polaridade também, todo lado sombra que ele me traz, me faz mergulhar muito profundamente nas minhas sombras, e isso eu acho que é o que mais impulsiona a nossa evolução. Então, assim, eu adoro essa carta, eu acho que eu sou muito grata ao número 15, porque ele também é o 6, né? Então, assim, dentro dessa polaridade, ele consegue trazer harmonia quando a gente consegue olhar para as sombras e trazer a luz. E eu acho que sem esse atrito, né, a gente não tem consciência dos nossos apegos, dos nossos aprisionamentos. Eu acho que ele traz isso para ser visto, e às vezes de forma assim que você fala, nossa, isso sou eu. Eu preciso olhar para isso também. Sabe? Então, assim, pessoas que nasceram dia 15 também têm esse magnetismo muito forte dessa carta. Claro. Sim, no meu tarô ele também fala que é muito incompreendido e que às vezes não é a tentação, o bem contra o mal. É uma coisa de você fazer seu caminho e não dar atenção para opiniões alheias, que eles às vezes não vão te compreender, mas você tem a certeza interna. E eu acho que, assim, às vezes na tiragem, dependendo das perguntas, da forma que sai ali, né, os que estão em volta também, né, tem toda uma construção, né, do entendimento. Mas eu acho que de forma mais elevada, ele traz essa consciência. Agora, dentro das experiências, eu acho que ele representa bastante as nossas traições, os nossos amores, os nossos apegos, né, a sexualidade. Eu acho que ele tem essa densidade mesmo, né? Por isso que eu acho que ele é temido. Mas é a energia de fogo, né? Então, mas eu acho que, assim, em consciência, ele também é demais disruptivo, assim. Eu acho que ele é exatamente aquilo que quebra padrões e paradigmas, né? Ele vem fazer o atrito mesmo necessário, né? E trazer esse novo estado de consciência. Totalmente. Aí tem o 16 da torre, né, que também representa essa ruptura, né, aí como que fala? O declínio, né, dos paradigmas. E eu acho que esse 16, dentro da numerologia, ele também é kármico, também é considerado kármico. Então, os dias que são kármicos é 13, 14, 16 e 19, tá? E aí a numerologia explica por que nas experiências pessoais isso pode ser uma questão um pouquinho maior, né? Como se a gente trouxesse uma bagagem maior nesses dias. Né? Então, o 16, ele vai ser a queda do ego na numerologia. Então, pessoas que nascem dia 16, por ser o 7 também, elas têm uma coisa da inteligência, né? Lembra que eu falei que tem o aperfeiçoamento, é o número dos especialistas? Então, eles são muito inteligentes. Quem nasce dia 16, ele tem a certeza que ele é inteligente. Então, assim, é kármico porque ele vai precisar trabalhar esse ego. Porque senão fica pensando que os outros também não são tão inteligentes como, sabe? Ai, como que ele não entendeu isso? Então, assim, às vezes tem uma soberba, tem uma coisa assim, sabe? Na pessoa que nasceu dia 16, que aí você vai trabalhando isso, né? Na numerologia a gente fala isso, você vai trabalhando esse ego, né? Então, assim, várias torres virão para que ele entenda, sabe, assim, que, tipo assim, aquilo era ilusão, então precisa quebrar os paradigmas, essa base que não é sólida vai ruir, para que a pessoa tenha uma nova visão e construa, né, de uma forma mais saudável. Claro. Sim, eu acho que a carta traz a mesma coisa, né? De deixar cair o que precisa cair, sua identidade, o que você achou que era certo na vida, para encontrar o que é verdadeiro além desse ego, né? O quem você era, além do seu trabalho, suas coisas. E a torre, para mim, ela é um momento muito, muito assim, de falta de controle também, né? Que isso também o ego odeia. Porque assim, quando a torre vem, não é uma coisa que a gente escolhe, eu quero uma torre na minha vida. Não, ela vem do nada. Né? Então, assim, esse raio vem e pá, quebra com tudo. Então, assim, aí você tem que se reinventar, você vai ter que fazer alguma coisa com isso. E é tudo que o ego não quer, né?
quer ficar no confortável. Então, assim, é um trabalho de ego, 16, para todo mundo, né? Muito O bom. 17, a estrela, né? Então, assim, o 17 na numerologia, todo mundo fala assim, eu quero essa estrela para mim. Então, a numerologia vê o dia 17 de nascimento como sendo super positivo, um dia ótimo, um dia de brilho, né? De pessoas que tendem a brilhar, porque ele também vai reduzir no 8. Então, a realização, o poder, a materialidade é um número que é muito forte. Aí, a numerologia até consideraria como o melhor dos números para nascer, sabe? Assim, o 17 eu quero essa estrela para mim, eu quero brilhar, né? Então, assim, mas no tarô você vê que ele tem vários e vários significados. Sim, ele é muito feminino, mas também é um pouco místico, né? Tem uma beleza, mas também você precisa saber como trabalhar com ela. E eu acho que ele também está ligado à cura, né? Ele fala muito às vezes de cura, né? Eu já vi várias interpretações para a estrela, né? Mas dentro da numerologia é considerado sempre muito positivo. Apesar, né, de sempre ter a polaridade, mas o dia de nascimento, por exemplo, é sempre considerado uma coisa bem positiva. Claro, para mim no tarô ele tem uma coisa de autoconfiança, de intuição no futuro, mas também uma coisa de ilusão, de possíveis autoenganos. Aí é para, né, reforçar a clareza da mente. Então, aí você vê que ele já se conecta com a Lua em seguida. Isso. Né? Então, assim, você vê como faz um caminho todo certinho, né? Tanto numérico como tudo, né? Todas as simbologias. Aí o 18, né? Como a Lua, pessoas que nasceram dia 18 também na redução são 9, né? Então, geralmente são muito doativas, né? São pessoas lunares são muito emotivas, né? Então, assim, fala das nossas águas, das nossas emoções, daquilo que a gente esconde, né? Então, assim, o 18, para mim, são pessoas, assim, que elas sentem muito, mas aquilo fica tão guardado, às vezes elas não externam isso, né? Então, são pessoas que, às vezes, trabalham as emoções do outro, né? Na redução do 9, podem até trabalhar sendo analistas, psicólogos, mas não, às vezes não se conectam tanto com as próprias emoções, né? Eu vejo que são pessoas bem introspectivas no 18. Sim. No caso, no tarô, no meu do Tote, ele relaciona a lua com algum início espiritual, como que a pessoa tem que passar por um canal também para acessar algum mundo mais elevado. Então, eu falo de que vai ter provas, de que vai ter alguns desafios. Como é uma sombra, né, a Lua? Isso, exato. Que ela precisa renascer e aí sim acessar a luz. Que vem que aí depois. vem o 19, né? Que aí vem o Sol, que é isso que eu falei, na numerologia, o Sol, por que ele é considerado kármico? É o dia que eu nasci, inclusive. O 19, ele é kármico porque ele pode tanto iluminar quanto queimar, né? Então, assim, ele está nos extremos. Então, ele tem o 1, que está lá no início, e o 9, que está lá no final, nessa escala unitária. Então, se a gente bate nos extremos muito forte, né? Então, assim, o 5 ali do caminho do meio é difícil a gente conseguir ficar, porque aí o 5 também é inconstante. Então, quem nasce dia 19, como eu, por exemplo, a gente vive muito nos extremos. Então, assim, a lição de vida, né, kármica seria você encontrar um ponto de equilíbrio, né? Não ser nem tanto só muito individualista no 1, também conseguir pensar no coletivo no 9, mas também não se doar demais, né, e não perder a sua individualidade. Então, o tempo inteiro é uma briga dual, né, entre o 1 e o 9, porque eles estão muito extremos, em opostos muito... Então, assim, para eles se encontrarem no caminho do meio, a gente passa por todos os números, né, dentro deles. Então, assim, é sempre uma viagem iniciática para chegar nesse ponto de equilíbrio. Então, o Sol ele é considerado kármico na numerologia por isso, né? Mas aí também na redução, ele é um 10 que dá um 1. Né? Então, tem essa energia solar, tem uma energia de liderança, tem uma energia, né, de ação. O Sol é super ativo. Né? Não tem quem olhe o Sol e fale, não, o Sol é apagado. Não, né? Ele está vibrando, ele é vibrante. Mas essa vibração é isso, ela pode, né, iluminar o nosso dia, como também, né, queimar a nossa pele, no seu extremo. Sim, me faz lembrar também do Sol na lei do tempo, né? Que a pessoa brilha e ela tem o poder de ativar o brilho nos outros, mas também às vezes não tem muita autoconfiança, então essa dualidade, né?
Exatamente. É no selo do Sol, exatamente. E aí, o julgamento no 20, né? Que aí também é o 2 potencializado pelo 0, né? Que aí as pessoas que nasceram dia 20 do 2, por exemplo, né? Então, aquele duplo 2. Eu sempre vejo também como pessoas que têm essa facilidade de apoiar os demais, né? Então, assim, dentro de empresas são pessoas ótimas para a equipe, elas dão apoio, são solícitas, né? São pessoas, assim, mais de bastidores. Então, assim, o que você quer agregar, sabe? São pessoas que vão agregar, que vão cooperar. E aí, o 2 potencializado pelo 0 são pessoas muito cooperativas, né? Então, aquela pessoa que você pode contar com ela, com certeza. Claro. Pode fazer um bom julgamento, né, dessa pessoa. E às vezes ela também pode se julgar de uma forma mais passiva do 2, né? Às vezes ele fica muito apagado. Então a pessoa, né, na sombra, ela pode se julgar menos. Ah, porque eu estou nos bastidores, eu ali não estou na frente do palco, então eu sou menos importante, né? Não, né? Tudo ali é necessário, né? O 1 precisa do 2, o 2 precisa do 1, né? Para fazer aquela tríade que a gente falou. Claro. Sim, não é tanto de um julgamento externo, mas também de como que tá sendo os pensamentos da pessoa, né, com ela mesma. Então, é o julgamento interno mesmo. Uhum. Aí aqui no 21, o mundo, né? Então a gente chega, né, quase nessa totalidade, né, do tarô. O 21 na numerologia também a gente vai reduzir para um 3. Só que eu sempre penso assim, né? Dentro do mês, por exemplo, a gente vai ter energia 3 pura, né? A gente tem o 12, a gente tem o 21 e vai ter o 30, né? Dentro dos dias do mês, por exemplo. Então, assim, todas essas energias são 3, mas elas vibram em frequências diferentes, né? Mesmo tendo, assim, né, esse mesmo arquétipo, essas mesmas características, ela vai vibrar de forma, né, igual o 30 já é um 3 potencializado pelo 0, então ele é mais forte do que um puro 3, Uhum. né, que iniciou lá atrás. Então, o 21, para mim, ele seria o 3, né, a terceira vez que esse 3 se repete, por exemplo. Então, ele também tem uma força maior. E aí, aqui nessa energia do mundo, né, essa capacidade de expansão muito maior também. Né? O 3 como expansivo, aqui ele ganha o mundo. Né? Então, ele tem todas as possibilidades de expansão. Ele pode se manifestar em qualquer lugar. Claro. Sim, no tarô é super positiva, porque já tem um estágio de alcançou algum tipo de sucesso espiritual e volta com essa manifestação para os novos projetos, né? Fechamos o ciclo. E aí, para finalizar o 22 na numerologia, aí tem aquela escala espiritual que eu falei, né? Do 7, 9, 11, 22. Então, no 7 é o primeiro contato, no 9 ele consegue olhar, né, para o coletivo, no 11 ele consegue conduzir esses processos, e no 22 ele tem todas essas energias num processo completo em que ele é o realizador. Então, pessoas 22, elas fazem coisas macro, né? Então, assim, elas não conseguem fazer nada pequeno. Então, assim, eu vou trabalhar com eventos, é um show no Maracanã. A gente não está falando de um eventinho no salão de festa, sabe? Assim, então, assim, tudo ligado ao 22 é uma energia muito maior, né? De coisas, assim, macro. Então, a pessoa, ela consegue se conectar, idealizar e realizar. Ela é o processo completo, né? Então, por isso que ele é o número de maior escala, né, vibracional. O 33, a gente considera, mas eu reduzo para um 6, porque eu acho que a gente não consegue viver nessa frequência búdica, crística e avatárica, né? Então, eu acho que é mais fácil viver o 6. Agora, o 11 e o 22, mesmo com as suas dificuldades, eu acho que é bem interessante, né? A gente vir com essas marcas e viver nessa potência. Exato. Bom, 22 é meu número. Eu sempre tinha dúvida no tarô se ele vai para o louco, se vai para o 4, ou se abrange assim, os últimos, né? E que conclusão você chegou? Porque depende do deck também, né? Também, às vezes eu sinto que ele tá ligado com o 21, às vezes com o louco, dependendo, né, também da dificuldade que a pessoa tá tendo com
que você falou, reunir essas habilidades e pá, ir com toda essa força, né? Onde que tá o bloqueio, e aí vou relacionando com as outras. É porque, para mim, na verdade, ele reúne todos. Né? Eu acho que ele está dentro de todos. Né? Na soma ali, na redução, a gente estaria no 4. Então, o imperador, ele já tem tudo também, né? Ele já se basta. Uhum. Né? Então, eu acho que ele já reúne todo mundo. Bom, foi muito, muito claro. Se quiser, a gente pode tirar uma. Eu tiro uma e você tira uma para energia do nosso encontro hoje e mandamos no grupo para ver quais energias que estão sendo trabalhadas ou que a gente precisa trazer à tona. Você vai tirar só do arcano maior ou já tá tudo junto? Só do maior que eu separei aqui. Tá, então também vou tirar só do maior. Vamos lá. Energia da egrégora de hoje. Deixar cair sozinha aqui, tá? Você já tirou? Pular, já. Será que não vai cair porque tá muito pequenininho? Queria tirar, eu queria que caísse, mas acho que não vai. Então vou tirar. Aí, ó, caiu. Qual que é? Fica um O pouco... mundo. O mundo. Para E mim a veio o sua? mago. Olha, tá vendo? Do 1 ao 21 fomos. Ah, eu achei muito legal, porque foi muito da comunicação, na manifestação, e também fiquei muito inspirada com as suas ideias da forma que transmite, né? Com muita segurança, mas também com um jogo didático de ser entretenido. Então dá pra gente aprofundar bastante, né? Mas eu falei, para não ficar tão extenso, a gente fala de forma geral, assim, mas dá para aprofundar bastante, assim, dá para trazer muita simbologia, né, dentro dos números, as formas, então dá para trazer geometria sagrada, dá para falar de tanta coisa, né? Eu falei assim, mas aí se a gente somar o meu mundo, né, com esse mago, vai dar essa energia do 22 que englobou tudo, Claro. para finalizar nessa totalidade. Exato. Ai, Aline, muito obrigada. Foi um prazer. Eu que agradeço, foi muito Quer falar a gostoso. sua rede social para a gente te seguir e também postar no grupo? Sim, é Aline Numerologia, no Tá, Instagram, perfeito. Então, vamos tá postar a bom? cartinha lá e qualquer coisa a gente fica comunicado também para futuros encontros, para Tá dúvidas, bom, pra fazer tá parceria. ótimo, estou Foi à muito legal disposição. tudo. Agradeço muito. Obrigada. Até mais. Até, Beijo. tchau, beijo.